E um texto que veio ao meu coração, à minha mente, é esse relacionamento que a congregação precisa ter entre eles, ou seja, membros com os membros, e não só isso, o relacionamento agora que os membros têm com os seus pastores. E como esse relacionamento, ele exemplifica, ele mostra o amor de Cristo para conosco. E aí, pensando nisso, eu queria ler com vocês Gálatas 6, dos versículos de 1 a 10, e aí juntos nós vamos explorar um pouquinho desse relacionamento que temos uns com os outros dentro da igreja local, o relacionamento que nós temos perante aqueles que Deus tem colocado para nos pastorear, e também esse relacionamento do próprio Cristo conosco, né? Esse amor sacrificial que Cristo depositou nas nossas vidas. Gálatas 6, os versículos de 1 a 10. Eu vou ler, você pode acompanhar. Estou lendo na nova versão atualizada da Almeida, tá? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Antes da gente explorar juntos aqui esses 10 versículos da carta de Gálatas, do capítulo 6, vocês sabem, Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo e ele escreveu para combater um dos maiores desafios enfrentados ali na igreja primitiva. Você tem ali a tentativa dos judaizantes, esse grupo aí de judeus, de impor a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, como requisito para a salvação. Aqueles judaizantes ali, eles estavam insistindo que aqueles cristãos gentios, ou seja, os cristãos que estavam sendo convertidos ali junto com os judeus, eles precisavam seguir as exigências da lei, como por exemplo a circuncisão, vocês sabem, para que eles pudessem ser aceitos por Deus. Mas Paulo, ele vai expor nessa carta, e ele vai falar com muita força. Cristo, ele cumpriu a sua lei no máximo e através de Cristo ele inaugurou uma nova realidade para esse povo de Deus agora. Ou seja, nós não precisamos mais seguir a lei de Moisés para sermos aceitos por Deus. Essa era a grande luta de Paulo. A luta dele não era contra a lei em si. A lei não era o problema. O problema era a deturpação da lei, fazendo com que essa lei virasse um tipo de sistema religioso e aí sim estava esvaziando a mensagem da cruz. O problema dos judaizantes ali não era simplesmente que eles queriam cumprir a lei. O problema deles é que eles não entenderam que Cristo já havia cumprido a lei. E agora eles estavam tentando criar esse sistema que esvaziava a cruz de Cristo, porque agora você precisa cumprir a lei para ser aceito pelo próprio Deus. Mas Paulo, ele vai argumentar aqui na sua carta aos Gálatas, que agora a verdadeira obediência, ele vem através do Espírito que nos leva a amar a Deus e amar o nosso próximo. Aqui, a crise deles aqui, desses judaizantes, seria mais ou menos assim. Eu estou vendo as crianças ali e eu penso nesse exemplo, né? Imagina você é um filho ou você é um pai, você chega para o seu filho e fala assim: filho, você precisa chegar em casa 10 horas da noite. Tem a lei, né? Chegar às 10 horas da noite. Esse filho, ou talvez você é o filho, você chega às 10 horas da noite, ou seja, cumprir a lei, certo? Agora pensa nessa outra situação. Talvez você é um filho ou você é um pai, você chega e fala:
Você sabe a hora que você precisa chegar em casa. E agora? Como que funciona isso? Que horas que eu preciso chegar em casa? Não tem mais uma lei agora das 10 horas, agora eu preciso pensar por mim, consigo mesmo. Agora eu preciso conhecer mais esse meu pai. Agora eu preciso ter um pouco mais de relacionamento com esse pai. Não só para obedecer ele chegando às 10 horas da noite, mas obedecer ele, a vontade dele, o que ele quer para mim. Essa era a grande crise aqui dos judaizantes, não por conta da lei em si, mas porque eles queriam que aqueles cristãos que estavam sendo colocados dentro dessa família da fé, eles tinham que seguir algumas leis específicas para daí sim eles se tornarem um outro nível de cristãos e serem aceitos para com Deus. Na nossa cabeça legalista, muitas vezes a gente age dessa forma. Parece que seguir leis, seguir métodos, nos coloca numa posição confortável, né? Muitas vezes a gente tem essa mentalidade dos judaizantes. A gente precisa de alguém dizendo para nós como nós devemos agir. Mas aqui em Gálatas, através das palavras de Paulo, a gente entende aqui que Cristo já cumpriu toda a lei, Ele inaugurou uma nova realidade e agora nós devemos amar a Deus através de Cristo e amar o nosso próximo. Paulo vai falar um pouquinho sobre a lei, lá em Gálatas 3, 24, 25, ele vai falar de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio. A palavra aqui usada por Paulo no grego é paidagogos, ou seja, é um escravo que ele tem a responsabilidade não de educar as crianças, mas de disciplinar as crianças. Eles colocavam aí regras para as crianças, faziam com que as crianças acordassem no horário certo, fossem para o lugar no horário certo. Se elas fugissem ali das regras, ele disciplinava aquelas crianças. E Paulo ele vai usar essa imagem para dizer que a lei de Moisés ela teve sim o seu papel. Ela vai disciplinar o povo de Israel, vai colocar limites no povo de Israel, mas ela não podia fazer uma coisa muito importante que a gente vê nesse versículo aqui, justificar ninguém perante Deus. A função da lei aqui é preparar o caminho para Cristo. E aí Paulo vai continuar aí no versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. E aí, diferente aí do que os judaizantes estão pensando agora com essas palavras de Paulo, a liberdade aqui que Paulo está falando não é libertinagem, né? A gente não é salvo por Cristo para a gente fazer ou viver da forma que a gente quer, mas a gente foi salvo agora, segundo o capítulo 5, para a gente viver no Espírito. Somos salvos da condenação da lei, mas principalmente somos salvos agora para a gente poder servir a Cristo e amar o nosso próximo. Somos salvos e somos livres para a gente andar no Espírito. Então, se em Gálatas 5, Paulo chama aqueles cristãos ali a andar no Espírito, né? Em Gálatas 6, ele vai mostrar como que isso se exemplifica de forma prática. Você vê aqui esses 10 versículos do capítulo 6, você carrega os fardos uns dos outros, você restaura os caídos, você cuida daqueles que cuidam de vocês semeiam para o Espírito. Essa é a transição aqui do livro de Gálatas. Você tem a lei de Moisés, mas agora você tem a lei de Cristo. Você tem o jugo do pecado, mas agora você é livre através do Espírito. Você tem ali as obras da carne, e aí você tem os frutos do Espírito. E isso vai conectar completamente aqui nesses versículos de 1 a 10, porque se no capítulo 5 Paulo ele fala em andar no Espírito, no capítulo 6 ele vai mostrar como que isso se manifesta na vida da igreja. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja local e a gente está aqui numa comunidade, a gente está nos relacionando uns com os outros, a gente entende que nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós entendemos a mensagem do Evangelho, mas muitas vezes essa mensagem do Evangelho ela fica só nas nossas cabeças, né? Fica só no campo das ideias. É muito bonito a gente pensar nisso, né? Cristo me salvou, isso é muito bonito, mas precisa descer para o coração. E não só isso, precisa descer mais para as nossas mãos e ela se torna prático quando a gente lê versículos como esse, que o amor prático que a gente recebe de Cristo, ele se materializa no nosso amor que nós temos para com os nossos irmãos,
dentro das comunidades locais que Deus tem nos colocado. A vida cristã é uma vida comunitária, é uma vida de amor comunitário. Então, nesses 10 versículos, Paulo vai nos desafiar. Primeiramente, estamos carregando os fardos uns dos outros? Ou a gente está colocando mais peso da lei sobre as costas dos nossos irmãos? Será que a gente está vivendo pelo Espírito? Ou será que nós, através das nossas atitudes legalistas, estamos ainda tentando nos justificar com as nossas próprias forças, assim como aqueles judaizantes? Em terceiro lugar, será que a gente está obedecendo essa lei de Cristo que se manifesta nesse amor prático dentro da comunidade? Ou a gente está sendo como os judaizantes que transformam essa obediência como um sistema mecânico e sem vida? É exatamente isso que a gente vai tentar encontrar nesses 10 versículos, e para isso eu queria dividir esse texto em 2 partes com vocês. Você pode olhar comigo na sua Bíblia. Dos versículos de 1 a 5, eu queria chamar aqui do ministério da restauração. Os versículos de 1 a 5, o ministério da restauração. E dos versículos de 6 a 10, cuidando daqueles que cuidam. Cuidando daqueles que cuidam, e aí semeando também para o Espírito. Então, o ministério da restauração, dos versículos de 1 a 5, dos versículos de 6 a 10, cuidando daqueles que cuidam. Mais uma vez aí, versículo 1 do capítulo 6, vamos ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O que a gente vê aqui? Em primeiro lugar, uma queda repentina. O termo aqui de Paulo, alguém que for surpreendido, não parece para a gente que aqui é um pecado deliberado por conta desse irmão. O que dá a entender aqui que realmente o pecado ele tem esse poder de muitas vezes surpreender o cristão. Porque se por um lado nós fomos salvos por Cristo Jesus, por outro lado nós temos as amarras do pecado. Você pode lembrar comigo aqui. Nós temos o mundo, nós temos a carne, nós temos Satanás. O pecado ele pode muitas vezes nos surpreender, e Paulo está nos dizendo, fiquem atentos. Paulo vai usar a expressão aqui, se alguém, ou seja, inclui todos dentro da comunidade. Não existe ninguém dentro da comunidade que está isento ou está protegido da exposição das tentações do pecado. Nessa situação aqui, em alguém que é surpreendido por esse pecado, o que é esperado aqui por Paulo é aquilo que a gente chama de ministério da restauração. Em João 5, 19, 20 vai dizer, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que alguém que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E a pergunta para a gente é, quem que deve restaurar esse irmão que foi surpreendido pelo pecado? Paulo vai responder para a gente, quem? Vocês. Vocês que são espirituais. Ou seja, todos vocês, ou seja, todo cristão que agora anda no Espírito. Esses são aqueles que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Então a gente entende que esses crentes espirituais não são somente alguns dentro da igreja. Não é somente os pastores ou o pastor. Não é somente os líderes de ministério, mas todos aqueles que andam no Espírito, que foram salvos por Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo habitando agora, eles são chamados para exortar essa pessoa que foi surpreendido pelo pecado. Além disso, o que nos parece aqui é que Paulo não está somente preocupado com aquele que está caindo no pecado, mas sim com aquelas pessoas que estão ao redor daquela pessoa. Porque lidar com o pecado, com a restauração dentro da igreja, sem a total dependência do Espírito Santo, pode produzir aí um resultado diferente no qual Paulo aqui está nos exortando. Em Mateus 18, dos versículos 15 a 17, vai mostrar claramente qual o principal objetivo da disciplina dentro da igreja local. A disciplina não funciona para você esmagar mais o seu irmão. A disciplina não funciona para você simplesmente mostrar o pecado dele e pisotear mais em cima dele. O objetivo aqui de Mateus 18 com relação à disciplina é a restauração desse irmão. Aqui o objetivo ele é construtivo, não destrutivo. O foco dele aqui é a saúde espiritual daquele irmão e, em consequência, a saúde espiritual da igreja.
A palavra restaurar aqui tem o sentido de pôr em ordem, né? Restaurar a condição anterior. E o tempo verbal aqui que Paulo usa é um tempo presente, ou seja, vocês precisam fazer isso de forma constante, vocês buscam restauração dentro da igreja sempre, o tempo todo. A pergunta para vocês hoje, à luz desse primeiro versículo, primeiramente é o quanto que vocês e quanto nós estamos andando no Espírito, o quanto a gente entendeu a mensagem do Evangelho, o quanto nós não estamos mais tentando nos justificar, como Paulo está exortando aqui os judaizantes, e o quanto que isso está nos levando a esse ministério da restauração. Aqui é uma grande oportunidade que os irmãos têm em amor de confrontar os pecados dentro da igreja local com o objetivo da restauração espiritual desses irmãos dentro da igreja. E Paulo ele nos ensina de como nós vamos fazer isso. Ele vai falar, a confrontação deve ser realizada com o espírito de amor absoluto. Ele vai falar aí de brandura. Brandura aí caracteriza aqueles que andam no espírito. Deve ser conduzido com o espírito de mansidão. Em Gálatas 5:23, Paulo já falou um pouquinho sobre desse fruto do espírito, a mansidão. A verdadeira espiritualidade, ela se manifesta também quando nós somos mansos. Quando nós estamos lidando com os nossos irmãos de forma mansa, de forma tranquila. Ou seja, dureza, insensibilidade, hipocrisia não pode dar lugar, não podem ter lugar nesse processo da confrontação. E Paulo vai continuar dizendo aqui no versículo 1, e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Ou seja, ele está nos exortando para que nós primeiramente sondemos os nossos corações antes da gente agir com relação ao nosso irmão. Ou seja, o restaurador ele precisa ser cauteloso. Não é só falar a verdade a qualquer tempo. Muitas pessoas acham que é virtuoso falar sempre a verdade. Nós precisamos falar a verdade, mas a gente tem que ter sabedoria de quando falar e como falar a verdade. Porque nesse processo aqui a gente aprende que nós também não estamos imunes à queda. E isso vai tirar qualquer tipo de orgulho dentro dos nossos corações. Porque o pecado do nosso irmão pode nos dar a tentação de achar que a gente nunca cairia naquele pecado, que a gente é imune a algum tipo de pecado e pode fazer com que a gente seja tentado exatamente por aquele pecado, por achar que nós somos imunes. Cuidado para que você também não seja tentado. Essa é a exortação de Paulo aqui. Agora nós, dentro da igreja local, nós estamos lidando com esse irmão, a gente recebe uma ordem agora. A gente não só restaura aquele irmão que está sendo tentado ou que ele está sendo surpreendido pelo pecado, mas a gente faz isso através do versículo 2. Levem as cargas uns dos outros e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Se você está com sua Bíblia aí, você pode comparar aí Gálatas 6:2 com Gálatas 5:13 e 14. E aí a gente consegue entender exatamente o que é essa lei de Cristo e o que significa carregar fardos. No início do capítulo 5, Paulo ele vai falar que o cristão, que agora é livre da lei como sistema de salvação, ele tem uma nova motivação, o amor. Gálatas 5, dos versículos 5 a 6. Em seguida, ele ensina que toda lei se resume a amar ao próximo. Gálatas 5, 13 a 15. Então isso nos leva a entender que essa lei de Cristo, que Paulo menciona no versículo 2 do capítulo 6, é exatamente essa. Você cuida uns dos outros porque vocês foram livremente aceitos pelo Evangelho. Aqui está o paralelo aqui entre esses dois capítulos. Vocês servem uns aos outros em amor. Toda a lei se resume em ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 6:2. Carreguem os fardos uns dos outros. E assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Portanto, a lei de Cristo é a lei do amor. Simplesmente porque Cristo ele é o maior exemplo desse amor. Ele nos amou quando ninguém mais poderia nos amar e Ele nos deu esse exemplo supremo de como nós devemos amar uns aos outros.
E aqui a gente recebe nossa missão diária como membros, como cristãos dentro da igreja local. Nós olhamos os fardos uns dos outros o tempo todo para tentar aliviar esses fardos. O que significa carregar fardos? O conceito aqui de carregar fardos nos ajuda a entender na prática o que é amar. Porque o amor cristão, ele não é abstrato. O amor cristão, ele não é subjetivo. O amor cristão, ele se torna concreto dentro da igreja local, quando todos os irmãos estão ajudando mutuamente a aliviar fardos uns dos outros. Você pode pensar algumas coisas comigo essa tarde, talvez uma dificuldade pessoal, problema financeiro, problemas emocionais, problemas espirituais, talvez alguém que está lidando com um pecado do passado e as suas consequências desse pecado. A gente entende no texto que para ajudar alguém a carregar esse fardo, você precisa primeiramente se aproximar de pessoas de forma intencional. Não tem como você carregar fardos uns dos outros se você não se coloca disponível para pessoas. Você está aqui dentro da igreja, está aqui nesse domingo, você está ouvindo uma pregação, mas acaba aqui, você vai embora para sua casa, durante a semana você não liga para ninguém, você não conversa com ninguém, você não se relaciona com ninguém, ou seja, você não conhece os fardos uns dos outros. E aí não tem como você carregar o fardo de ninguém. Você só vai conseguir carregar e entender o que os seus irmãos estão passando quando você se aproxima de forma intencional. E depois que você se aproxima de forma intencional, a gente faz uma segunda coisa. E para quem trabalha aqui com aconselhamento cristão, conhece um dos princípios básicos de você aconselhar uma pessoa. Nenhum problema é pequeno demais. Nenhum problema é pequeno demais. Porque a gente tem a tendência de rebaixar muito o problema de alguma pessoa, de algum irmão. Mas muitas vezes esse problema é real para aquela pessoa. Para a gente, talvez, a gente já superou, talvez esse problema nem é real para a gente, mas aquela pessoa está sofrendo com aquilo. Nenhum problema é pequeno demais se para aquilo está sendo uma dor para aquela pessoa, se aquilo está sendo uma questão para ela. Para carregar os fardos uns dos outros, a gente precisa se colocar no lugar daquela pessoa. A gente precisa entender esse sofrimento, a gente precisa, de alguma forma, sentir aquela dor que ela está sentindo. Por isso é preciso a gente escutar, ter compaixão, ter paciência. Aí sim a gente começa a entender a real dor daquela pessoa, a gente compartilha o peso de maneira prática, a gente começa a aliviar o peso daquela pessoa, seja emocional, seja espiritual, seja físico. Isso nos mostra que o amor cristão, ele não é passivo, ele é ativo. O verdadeiro amor, ele exige que nós nos envolvamos de verdade uns com os outros. O quanto que vocês, dentro dessa igreja local, e vocês têm o privilégio, porque a igreja ainda está no começo. Vai começar a chegar mais pessoas. Está fácil por enquanto. Vocês se conhecem por nome. Vocês podem se relacionar de forma muito mais familiar. Uma vez que a igreja às vezes cresce, muitas vezes a gente perde um pouquinho o contato uns com os outros. Mas vocês têm a oportunidade de caminhar mais próximo, se colocar disponível mais próximos uns dos outros, ajudar com essas dificuldades diárias, corriqueiras uns dos outros. Provavelmente Paulo aqui, mais uma vez, ele está criticando os judaizantes. Aqueles falsos mestres, eles estavam, lembram, mais uma vez colocando peso para aqueles cristãos. Vocês têm que se circuncisar, vocês têm que fazer essa ou aquela lei para vocês serem aceitos. Lá em Atos 15:10, vai dizer assim: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Aqui, de forma irônica, Paulo está dizendo: nós não devemos colocar fardos para que outros irmãos possam cumprir a lei. Ao contrário, você tem que aliviar esses fardos uns dos outros. E Paulo vai adicionar aqui uma problemática para aqueles que estão aliviando esses fardos, o problema do orgulho. Você sabe disso. Versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Qual que é a maior evidência de que uma pessoa é orgulhosa? Será que é porque ela não vem todo domingo no culto? Talvez ela passa por você e não te cumprimenta. Olha como ele é orgulhoso.
Será que essa é a maior evidência? Parece que para Paulo aqui, a maior evidência de alguém que é orgulhoso é uma pessoa que não cuida de outros dentro da comunidade. Porque ela está dizendo que ela é tão espiritual que ela não consegue nem enxergar o outro, ela só enxerga a si mesma. A maior evidência é quando pessoas dentro da comunidade não cuidam umas das outras. Paulo vai dizer no versículo 4, mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de se gloriar-se unicamente em si e não no outro. Em outras palavras, você não se compara agora com o próximo, mas você examina a sua própria vida pela ótica do Evangelho. Quem você era e quem você é agora. Totalmente pecador, condenado, indo para o inferno, mas agora nova vida em Cristo Jesus. Agora você recebeu uma nova identidade. Agora você encara o mundo com uma outra ótica. E agora quando você olha para o seu irmão, você olha também como você olhou para si mesmo. Totalmente pecador. E isso tira qualquer espaço para mim e para você dentro da comunidade da gente ser orgulhoso. É muito sério o que Paulo está dizendo aqui. Só que é um alerta para a igreja ali de Gálatas, um alerta para vocês também. Você vê o seu irmão caindo, você luta agora com a tentação de achar que você é muito grande, você é muito espiritual, você não tem queda por nenhum pecado e você nunca caiu nesse pecado. A gente precisa ser humilde nesse processo de cuidado mútuo dentro da igreja local. Aí Paulo ele vai encerrar esse bloco fazendo uma diferença entre fardos pesados e cargas leves. Aí no versículo 5, você pode olhar comigo. Ele vai dizer, porque cada um levará o seu próprio seu próprio fardo. E a pergunta para a gente será que esse versículo 2 e o versículo 5, eles não se contradizem? Porque, por um lado, ele está falando, levem os fardos uns dos outros. Mas no versículo 5 ele vai dizer, agora cada um levará o seu próprio fardo. Quando a gente analisa o contexto aqui e a raiz das palavras, a gente vê que ambas elas têm raízes diferentes. A primeira aqui, o fardo, a raiz da palavra é baros. Ele vai indicar aqui um peso esmagador, uma coisa que uma pessoa não consegue levar sozinha de forma objetiva. A gente já falou, pode ser uma dificuldade, uma luta espiritual, um sofrimento. Mas aqui no versículo 5, cada um deverá levar a sua própria carga. A palavra carga é portion. Ela quer dizer uma carga mais leve, uma carga um pouquinho mais rotineira. Nossas responsabilidades diante de Deus e nossa responsabilidade perante os nossos irmãos dentro da igreja local. Então aqui não tem contradição, a gente ajuda uns aos outros com pesos que são grandes demais para eles, mas também nós continuamos responsáveis pelas nossas próprias obrigações perante Deus e perante os nossos irmãos. Por exemplo, talvez você já viveu isso aqui, eu fico desempregado. Isso pode se tornar um fardo demais para eu carregar sozinho. Porque começa a faltar alimento em casa. A luz vai ser cortada. Está precisando de remédio para o meu filho, eu não tenho como pagar esse remédio. E aí isso começa a me colocar numa depressão profunda. Eu começo a ficar desanimado. Eu já não consigo dormir direito à noite. Isso fica pesado demais para mim. Aí tem um irmão dentro da igreja que está se relacionando comigo e me conhece, e ele começa a perceber essas evidências de que eu estou exausto, que eu estou cansado, que eu estou deprimido. E ele entende, esse irmão perdeu o emprego, está faltando comida na casa dele, vão cortar a luz dele. O que esse irmão faz? Ele vai lá, pega os boletos todos, paga a luz, paga a água, vai lá no supermercado, faz uma compra, dá lá para esse irmão. E ele faz uma coisa também muito importante. Ele vai assim, eu vou te ajudar a arrumar um emprego. Vem aqui, vamos trabalhar no seu currículo. Vou te indicar para uma pessoa. Eventualmente esse irmão consegue um emprego. A pergunta é, quem agora precisa acordar 5, 6 horas da manhã, se trocar e está pronto para enfrentar esse trabalho? É aquele irmão que ajudou ou é essa pessoa? Cargas pesadas. Quando a gente não consegue carregar sozinho, outros irmãos nos ajudam. Mas tem um senso de que nós também devemos fazer a nossa própria parte. Nós temos responsabilidade perante Deus e perante os nossos irmãos. Não sei quantos aqui já assistiram O Senhor dos Anéis,
Mas tem uma cena que é muito marcante na história do Senhor dos Anéis. Você tem ali os dois personagens, né? Você conhece eles, Frodo e Sam, e eles estão nessa missão aqui de destruir isso que é chamado de Anel do Poder. E Frodo, ele está carregando esse anel, e enquanto mais perto ele chega desse lugar para destruir esse anel começa a sugar as forças de Frodo. Ele começa a ficar fraco, ele começa a ficar desanimado, e ele não consegue mais continuar na caminhada. E aí ele vira para Sam, seu amigo, companheiro de peregrinação, e fala para ele: você pode, por favor, carregar esse anel para mim? E Sam vira para ele e fala assim: não, essa não é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Eu não posso carregar o anel para você, mas eu posso carregar você. E ele pega então Frodo nos braços, mas Frodo com o anel. E ele carrega Frodo então até o final da caminhada. Cargas pesadas e fardos que são da nossa responsabilidade. Veja como isso, dentro da igreja local, é uma coisa que a gente faz mutuamente. Irmãos caminhando junto com outros irmãos e ajudando com fardos pesados e cargas leves. Somos chamados a cumprir os nossos deveres pessoais. Encerrando esse primeiro ponto, dos versículos de 1 a 5, o ministério da restauração. A gente vê esse balanço necessário que Paulo dá. Nossa autoimagem, quem nós somos em Cristo Jesus, nos ajuda a tratarmos outras pessoas em amor. Por isso nós agora carregamos os fardos uns dos outros, mas se somos orgulhosos, nós ignoramos as necessidades dos nossos irmãos. Carreguemos então os fardos uns dos outros. E agora o segundo ponto, o cuidado daqueles que cuidam. No versículo 6 vai dizer: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E aqui eu tenho muita tranquilidade para falar nesse texto. Se eu estivesse na minha igreja pregando esse texto, eu teria dificuldade, porque aqui está falando exatamente daqueles, ou seja, os pastores que estão instruindo a igreja. Então eu vou ter uma liberdade maior para falar, porque daqui a pouco eu estou indo embora. O Giovanni que vai ficar aqui com vocês, mas eu acho que eu tenho aqui uma grande abertura para falar desse ministério pastoral e da importância do ministério pastoral dentro da igreja local. Porque o que Paulo vai destacar aqui é essa importância de nós, de vocês como membros, de valorizar e apoiar aqueles que ensinam a palavra de Deus no contexto das comunidades locais. E aqui envolve reconhecimento espiritual, mas também apoio material àqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. E a gente sabe disso porque a palavra aqui, instruído, tem a raiz no grego, aquele que está sendo catequizado, aquele que está sendo ensinado por um professor, por um catequizador. Ou seja, de certo modo, Paulo aqui ele está elencando o primeiro bloco de versículos com esse segundo bloco de versículos. Porque se por um lado nós somos responsáveis diante de Deus, somos responsáveis para carregar os fardos uns dos outros, por outro lado nós temos alguém que está pregando o Evangelho domingo após domingo e nos ajudando através de doutrinas, através da pregação do Evangelho, da gente fazer esse trabalho corriqueiro dentro da igreja. Nesse caminho de busca pela santidade em Cristo, Paulo ele nos ajuda que a gente precisa se submeter a esses mestres que investem tempo na nossa instrução, na sua instrução. E aqui Paulo ele tem uma sacada muito importante. Se olhar aí no versículo 6 vai dizer: compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E a palavra aqui, compartilhar, ela é essencial para a gente entender o sentido que Paulo está falando aqui, e isso pode talvez mudar completamente o jeito que você vê o trabalho pastoral dentro da igreja local. Porque aqui no verbo grego é koinoneo, koinonia, é compartilhar ou ter comunhão, ou seja, nesse caminho, nesse processo de santificação mútua dentro da igreja, existe um senso da comunidade, aqueles que estão sendo instruídos e aqueles que instruem. Por um lado, a igreja se beneficia pelo ensino desses homens e, por outro, em reconhecimento, a igreja sustenta esses homens para que eles continuem servindo com o ensino.
Veja que aqui é um serviço mútuo. Os pastores aqui, ou o pastor, ele não está aqui simplesmente porque ele é obrigado a estar aqui, mas eles têm a motivação de se esmerar na palavra para poder compartilhar todas as coisas boas com vocês. Essa é a motivação aqui. Os pastores aqui, eles não estão simplesmente, ou o pastor aqui, para bater o cartão, porque ele recebe um valor e por isso ele tem que estar aqui disponível. É claro que o pastor ele vai estar disponível, é claro que ele vai estar disponível para a congregação, mas principalmente aqui ele está se esmerando na palavra, ele está estudando a palavra, ele está compartilhando a palavra domingo após domingo e também durante a semana. Será que você tem orado pelo seu pastor, pelos seus pastores? Será que você tem suportado esses pastores em oração? Tem reconhecido esses pastores diante de vocês? Eles vão ter, ou ele vai ter, um trabalho muito mais difícil se eles tiverem que, o tempo todo, cuidar e pensar das suas necessidades diárias. Aqui Paulo está fazendo um tipo de comunhão, um tipo de troca aqui, entre a comunidade bem instruída, entendendo o seu papel, entendendo a mensagem do Evangelho, se ajudando mutuamente, mas aí eles ajudando agora esse pastor, para que ele continue pregando fielmente a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 5,17 vai dizer: deve ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pelo pouco que eu conheço do pastor Giovanni, não conheço outros pastores se tem aqui, mas pelos relatos, eles têm presidido bem, eles têm se esforçado bem na pregação e no ensino. O chamado aqui para essa igreja é reconhecer isso, é um relacionamento de parceria. O ensino está sendo feito de forma boa, com dedicação, e agora a congregação, ela responde com generosidade, com respeito a esses pastores. No versículo 7 vai dizer: não se enganem. E por que não se enganem? Porque é o que está acontecendo ali com os Gálatas. Eles estavam se deixando enganar por aqueles judaizantes, aqueles líderes que estavam impondo cargas para eles que eles não conseguiam suportar. Paulo ele já havia mostrado que aqueles mestres, eles não queriam uma comunhão verdadeira, uma comunhão que a gente está vendo aqui. Eles queriam só se aproveitar daqueles cristãos. Em Gálatas 4,17 ele vai dizer: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês interessem somente por eles. Como você sabe que um pastor, ele é um falso pastor, um falso pregador? Quando ele se interessa somente por ele. Quando ele não se interessa mais na comunidade, fomentar um amor mútuo dentro da comunidade. Paulo aqui ele apresenta esse relacionamento correto entre mestres e discípulos, baseados aqui na verdadeira comunhão cristã. A comunhão cristã verdadeira dentro da igreja local, ela se evidencia quando a igreja cuida de si e cuida também dos seus pastores. No decorrer do versículo 7 e versículo 8, Paulo ele vai adicionar aqui aquela famosa lei da semeadura, você já sabe, a lei dos grandes retornos. Ele vai usar aqui um exemplo conhecido universalmente, conhecido também por vocês portugueses, esse processo agrícola de semear e colher. O que você planta, você colhe. Dentro do contexto aqui, parece que Paulo está fazendo um paralelo aí do capítulo 5, versículos 16 a 25. Se nós semearmos espírito, nós colheremos espírito, mas se a gente semear carne, nós vamos colher carne. O que a gente aprende aqui é que nossas escolhas sempre têm consequências, ou seja, se a gente escolhe se isolar dentro da igreja, as pessoas vão se isolar da gente. Se a gente escolhe não cuidar um dos outros, a gente também não seremos cuidados. A gente não pode esperar um resultado diferente se a gente continua plantando as mesmas sementes. E a gente pode não ver também os efeitos das nossas ações imediatamente, mas o plantio, mas a colheita, ela vai vir no tempo certo.
No versículo 8, se a gente planta para a carne, nós colheremos destruição. Ou seja, se a gente vive para satisfazer os nossos próprios desejos, mais cedo ou mais tarde nós sofreremos as consequências. De forma mais prática, isso pode se evidenciar aí em todo tipo de vício, relacionamentos quebrados dentro da igreja que a gente não está disposto a recuperar, falta de zelo e cuidado perante a igreja, perante o pastor, perante nossa família, nossos cônjuges. Paulo apresenta aqui esse problema, mas ele também dá a solução. A parte positiva, se a gente colhe no Espírito, a gente colhe também para a vida eterna. Ou seja, se a gente investe tempo com pessoas, se a gente está procurando ajudar pessoas que estão em dificuldade, se a gente está procurando andar no Espírito e produzir esses frutos de justiça, a gente vai colher também para o Espírito. Orar, meditar na palavra, praticar boas obras, a gente vê aqui que trará uma colheita espiritual no tempo certo. A pergunta para a gente é: o que a gente está plantando hoje? O que vocês estão plantando hoje? E esquece o que ficou para trás. Esquece que você não tem orado pelo pastor, não tem orado pelos seus irmãos, não tem orado por essa igreja. Isso já passou. O que você pode fazer hoje? O que você pode plantar hoje para você poder colher coisas boas no futuro dentro dessa igreja? Paulo vai nos encorajar aqui a gente não desistir. Versículo 9, ele vai falar: mas não nos cansemos de fazer o bem, porque ele sabe que no processo de fazer o bem para com outras pessoas vai cansar. Não é uma coisa natural, não é uma coisa fácil de se fazer. Quando a gente cuida uns dos outros, isso nos dá desânimo, isso nos deixa cansado. E Paulo já antecipa aqui: quando você fizer bem para o seu próximo, isso vai te cansar. E não só isso, muitas vezes você está fazendo bem para o seu próximo, mas você não vê resultado nenhum. Você está ajudando essa pessoa e essa pessoa vira as costas para você. Você está compartilhando o evangelho, você está querendo ajudar aquela pessoa, você está caminhando com aquela pessoa, mas aquilo não está se materializando em coisas boas. Paulo vai dizer aqui: não desanimem, não desanimem. Se você é como eu, talvez você teve pessoas na sua vida que não desanimaram de você. Você estava rebelde, você não queria ouvir essa pessoa, a pessoa está tentando te ajudar e você ainda continua duro no seu coração, mas essa pessoa não desanimou. Essa pessoa perseverou na sua vida e hoje ela olha para a sua vida e pensa: valeu a pena, valeu a pena. Talvez você está cuidando de pessoas e você está quase ao ponto de desistir, mas Paulo está encorajando você: não desanime, não desanimemos de fazer o bem daqueles que mais precisam. Porque pode ser que agora você não vai ver resultado, mas no futuro você vai ver a bênção de Deus na vida daquela pessoa. Não desanime. Versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vida cristã é uma vida de amor prático. A vida cristã não é um mero conhecimento intelectual que a gente recebe por parte da compreensão do que é o evangelho. Esse conhecimento, ele precisa descer para o coração e ele precisa se materializar em atitudes práticas dentro da igreja local. O fazer aqui no versículo 10, ele envolve muito mais do que palavras. É claro que a gente tem que compartilhar o amor, o evangelho de Cristo através das nossas palavras, mas mais do que isso, essas palavras têm que se tornar em ações concretas dentro da igreja local. Por isso que a gente evangeliza, por isso que a gente discipula, por isso que a gente ajuda de forma prática aqueles que estão dentro da igreja local. Exatamente por isso que Paulo ele vai colocar uma ordem aqui, né? Principalmente aos da família da fé. É óbvio que a gente vai ajudar todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, mas a gente tem uma consideração especial, um relacionamento especial, uma comunhão especial com aqueles que estão dentro de uma igreja local, dentro dessa comunidade local, com um pacto uns com os outros. A gente coloca isso como prioridade dentro das nossas vidas. Encerrando com vocês essa tarde, tinha muita coisa para falar nesse texto, mas já está dando meu tempo. Paulo ele tinha um objetivo muito claro aqui no livro de Gálatas. Ele queria moldar tanto os Gálatas como eu e você à imagem do próprio Cristo. Simplesmente porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que envolve sacrifício e ajuda mútua e cuidado mútuo.
Em 1 João 3,16 vai dizer: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nós temos agora Jesus, o nosso exemplo perfeito de alguém que cuida do próximo. Porque ele não só ajudou o próximo, ele não só carregou fardos, como ele deu a sua própria vida por nós pecadores. Ele tomou sobre si sozinho o fardo do nosso pecado. Em Isaías 53, 4 e 5 vai dizer: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Agora nós, salvos por Cristo Jesus, somos apresentados a esse modelo perfeito, esse modelo supremo, que é o próprio Cristo, que nos ensina como nós devemos agora agir para com os nossos irmãos. Se antes nós estávamos presos pelo pecado, Cristo agora nos liberta para a gente poder cuidar uns dos outros, amar uns aos outros através dessa lei, não daquela lei dos judaizantes, mas essa lei agora que nos apresenta o próprio Cristo. Se você essa tarde é salvo em Cristo Jesus e você entende que tem falhado nesse cuidado mútuo, ainda é tempo para você. Cresça a imagem de Cristo, pratique esse amor de Jesus Cristo com o seu irmão. Colha, faça esse plantio primeiro, né? E colha para a eternidade. Você vai ver na vida daquele seu irmão as bênçãos de Deus através da sua vida, através do seu amor para com Ele. Se você está aqui e ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, queria dizer para você que provavelmente o seu fardo está muito pesado. O seu fardo está te esmagando. E se você não conhece ainda Cristo, eu tenho que te dizer que esse fardo se chama pecado. Você está em pecado ainda em Cristo Jesus e você precisa ser livre desse pecado. O seu chamado agora é você depositar a sua fé em Cristo Jesus, você se libertar desse fardo, sabendo que Cristo morreu na cruz pelo seu pecado exatamente para carregar esse fardo do seu pecado. Se renda a Cristo Jesus. E para todos vocês aqui nessa comunidade local, continuem cuidando uns dos outros. Isso vai dar frutos belíssimos no futuro. Vocês vão crescer cada vez mais em amor. Cuidem também dos seus pastores, outros pastores que virão, para que eles possam também compartilhar com vocês a boa mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Contem conosco lá no Brasil, na Igreja da Trindade. Estou totalmente à disposição de vocês. Orarei com vocês, por vocês lá na nossa igreja quando eu retornar, e estamos totalmente à disposição. Queria orar com vocês nesse momento. Senhor, somos chamados, através do reconhecimento que temos, de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e agora nos deu uma nova identidade. Somos nova criatura em Cristo Jesus, nós andamos no Espírito agora. É nos dado uma nova lei por conta disso. A lei do amor que encontramos somente em Cristo Jesus. Resumido em amar a Deus e amar o nosso próximo. E dentro da comunidade local, o Senhor tem nos dado boas oportunidades de carregar os fardos uns dos outros. Pessoas que estão em dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade emocional. Que o Senhor possa dar boas oportunidades para que esses irmãos possam cuidar uns dos outros dentro dessa igreja. Mas não só isso, cuidar daqueles que se esmeram na palavra. Aqueles que estão se dedicando à pregação do Evangelho, do cuidado para com a membresia. Para que tenhamos como prioridade dentro da comunidade local. Cuidando desses que cuidam, orando por esses pastores, assistindo nas suas necessidades mais básicas, para que eles possam ter as suas mentes e seus corações dedicados ao estudo da palavra, para que eles possam compartilhar essas maravilhas que encontramos nas tuas escrituras. Oro por essa igreja, que o Senhor possa dar tua graça e misericórdia para todos os meus irmãos aqui, que eles possam crescer, a Deus, andando no Espírito, crescendo em maturidade cristã, crescendo em cuidado mútuo para a honra e glória do teu nome. Em Cristo que oramos, amém e amém.